Bom dia. Antes de abordarmos liquidez, vamos acrescentar um pouco sobre o tema taxa de juros. Nós já abordamos no último vídeo a taxa de juros do aspecto teórico, o que significa, seus impactos na economia, sua relação com a taxa bancária. Nós vamos agora falar um pouco da taxa de juros no momento atual, que é um momento muito atípico. Nós temos a menor taxa de juros nominal da história, 2%, não é? E vivenciamos há alguns meses, há uns 3 meses aproximadamente, um aumento nos preços, um aumento de alguns preços especificamente. Em situações normais, quando a gente tem aumento de preços, a gente sobe os juros para desaquecer a economia, né? Então, o primeiro ponto aqui, né? Qual é o parâmetro, né, que a gente usa para subir ou reduzir os juros? É uma inflação. Inflação alta sobe juros, inflação baixa você desce juros, mas qual é o critério, a partir de que ponto e tudo mais? Bom, eu não posso dar respostas precisas, mas existe um arcabouço institucional aqui no país que ajuda um pouco a entender isso. Chama Sistema de Metas de Inflação, em que o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central, ele estipula qual será a inflação do país, ou qual deveria ser a inflação do país, a meta de inflação. E tem uma margem de erro. Então, vamos supor, a meta está em 2, então podemos ficar lá em 4 ou em 0, se a margem de erro for 2%. Então, nós temos esse parâmetro para seguir. O Banco Central ele age em conformidade a esse parâmetro, definido anteriormente, normalmente, às vezes até 2 anos antes, pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, ele na verdade ele é um operador de instrumentos de política monetária, como a taxa de juros, como também os instrumentos de liquidez que veremos em seguida. Ele é um operador para fazer com que a inflação fique dentro desse intervalo e preferencialmente no centro dessa meta, né? Então ele tem um parâmetro aí. E o fato é que a inflação anda subindo, né? Nós vimos claramente a questão dos preços, né? A soja subiu muito, então o óleo de soja sobe. O arroz, né, que incomodou muito a população, porque faz parte da base da cesta de consumo da população. Os laticínios, que está muito associado ao período da seca, em que a pastagem vai se reduzir, portanto, a produção de leite se reduz. Então, tanto os leites quanto o leite quanto seus derivados tendem a ficar mais caros. A carne, né? E não é fácil explicar isso assim com um único elemento, mas vamos lá. O leite, como eu disse, entre safra, né? A soja, o preço da soja subiu muito no mercado internacional. Então aí nós vamos ter dois elementos quando eu explico soja. O preço da soja, a saca de soja subiu muito, né? Ela está muito acima de R$ 100 a saca, quando o custo de produção de algumas fazendas é bem abaixo de 50, para vocês terem uma ideia. Então, o preço da soja está muito alto no mercado internacional, mas, além disso, são produtos cotados em dólar, e o dólar subiu também. Então, essa alta do dólar, ela eleva todos os produtos que são cotados em dólar. Todas as commodities, tanto minerais, aço, cobre, zinco, quanto as commodities agrícolas, o milho, a soja, o trigo e por aí vai, né? E temos também um outro elemento, então olha só já falamos da entre-safra, mencionamos o aumento do preço internacional de algumas commodities e o aumento do dólar. E temos um outro elemento que alguns produtos foram muito demandados nesse período, fruto, tá, da bem-sucedida renda básica emergencial que o Congresso desenhou no segundo trimestre, né, no iníciozinho do segundo trimestre desse ano. Então houve uma demanda também muito atípica por esses produtos, né? A grande questão é o seguinte: esse aumento de preços, ele é transitório, ele é definitivo, ou, né, nem uma coisa nem outra, né? Não vai ser rápido, mas também não vai durar ad infinitum, né?
Essa é uma questão importante, né? Mas vamos focar assim, transitório e definitivo. O Banco Central trabalha com a hipótese de que, ou pelo menos afirma trabalhar, de que é um efeito transitório, portanto não justifica aumentar os juros e reduzir, portanto, a demanda agregada. Porque com juros altos os financiamentos ficam mais caros, isso tende a inibir o consumo e o investimento, né? Em tese, pelo menos. Então a gente está num dilema muito grande. Há aqueles que defendem a posição do Banco Central, porque a economia está desaquecida ainda, né? E há aqueles que criticam muito o Banco Central porque a inflação subiu, né? A gente não sabe dizer com certeza qual grupo estará certo, embora eu acredite que há muitos elementos transitórios aí nessa inflação recente. A tendência é se acomodar no próximo ano, mas eu também não tenho certeza, né? Algumas pessoas têm certeza, mas é mais uma convicção, às vezes dogmática, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato no futuro. E o fato concreto é que o mercado financeiro fica muito insatisfeito, até porque as taxas de juros longas subiram. O que é isso? Eu vou falar de forma bem introdutória aqui, que na disciplina de macroeconomia mesmo vocês vão entender sobre juros presente, juro futuro, curva de juros, yield curve, né? Que é o seguinte, essa meta que o Banco Central estipula é a Selic de curto prazo, né? A taxa de juros de curto prazo. Mas a taxa de longo prazo, ela é fruto de relações no mercado. O Banco Central, às vezes, ele consegue até dominar essa taxa de longo, pode ser com discurso, com ações efetivas, né? Mas é o mercado que decide que essa taxa. Então, se você pega uma taxa, por exemplo, para 2003, ela está muito alta, ela está acima de 5%, e a taxa atual está 2%. Essa yield curve está muito inclinada, né? Quando ela está muito inclinada é que o mercado está esperando inflação. Quando ela está menos inclinada, às vezes até está inclinada para baixo, normalmente ela é inclinada para o alto, né? Quando ela está inclinada para baixo, ou seja, o juro futuro está abaixo do atual, que o mercado está esperando uma recessão muito grande, portanto o Banco Central irá reduzir esse juro no futuro, né? Então é mais ou menos assim, hoje o mercado espera que o Banco Central vai elevar o juro em algum momento, portanto ele já opera com juros mais altos lá na frente. De forma bem simplificada seria isso, né? Então não adianta o Banco Central ficar segurando a taxa Selic artificialmente, na visão do mercado, se a taxa que interessa de fato, que é quando você vai lançar uma debênture, uma empresa para captar recursos para se financiar, ela vai pagar aquela taxa longa, não essa taxa curta, né? A debênture de longo prazo, 5 anos ou mais, né? Bom, então nós não sabemos, né? Mas temos duas hipóteses, né, principais. Isso vai ser algo transitório, então não justifica aumentar os juros no momento, ou isso é algo que vai perdurar, portanto tem que aumentar o juro no momento, né? Eu creio que nós aumentaremos a taxa de juros agora em 2021, né? Tem gente que acha que é no primeiro semestre, tem gente que acha que é no segundo semestre, mas eu penso que esse aumento de preço será transitório, portanto será um ajuste pequeno na taxa de juros. Significa que eu estarei certo? Claro que não, né? Fazer previsão em economia é bom para exercitar a nossa humildade, porque normalmente nós estaremos equivocados, né? A chance de desenharmos um cenário dentre tantos possíveis, desenharmos um cenário que não irá prevalecer é altíssima, né? Então fica aí essa abordagem sobre a taxa de juros e também lembrar das grandes dificuldades de prever, porque são inúmeras variáveis, né, que não temos como computar, né? E a gente tem que estimar, essa variável vai ter esse comportamento, e se ela tiver um outro, aí já muda tudo, né? Então é muito complexa a previsão. Vamos ver o que ocorrerá, né? Ano que vem a gente saberá que lado está mais certo, que lado está mais equivocado.